Seja bem-vindo à série chamada Provérbios a Gosto. O gosto de Deus é melhor. Esta série nos foi dada pelo Espírito Santo no início desse mês de agosto. E o Espírito Santo nos orientou a entender que o livro de Provérbios revela o gosto de Deus para a vida do ser humano. Deus usou os escritores de Provérbios para nos dar recomendações que vão nos dar uma vida feliz, uma vida próspera, uma vida abundante, uma vida que tem riquezas espirituais que refletem na nossa saúde física, nos nossos relacionamentos com os nossos pais, com os nossos filhos, com o nosso próximo, seja o nosso próximo colega de faculdade, de escola, colaborador, empregado, patrão, vendedor, motorista, médico, advogado, todos os nossos relacionamentos são abençoados quando nós seguimos o texto de Provérbios. As nossas finanças também são abençoadas, a nossa forma de nos alimentar e a forma de cuidar das coisas da nossa vida, quando meditamos em Provérbios e somos guiados pela luz do Espírito Santo, muda. E estamos hoje no dia 25, no mês de agosto. Como todos sabem, tem 31 dias e o livro de Provérbios tem 31 capítulos. Então, nesse mês de agosto, temos essa oportunidade de ler Provérbios e aprender mais para uma vida mais feliz com o favor de Deus. O que é o favor de Deus? Nós lemos Provérbios capítulo 3 no dia 3 desse mês. Você pode encontrar esse vídeo do dia 3 aqui no canal. E lemos ali que a promessa para aqueles que obedecerem os mandamentos é de que terão vida longa na mão direita e riquezas e honra na mão esquerda. Então, o favor de Deus, ele atinge uma vida longa e também as riquezas, e fala em riquezas no plural porque não é só a riqueza financeira, é a riqueza no conhecimento que permite que nós venhamos a ter crescimento em todas as áreas da vida. Riquezas e honra. A honra é porque somos pessoas que são fiéis, que são dignas, que respeitam o próximo e que por isso respeitam a Deus em primeiro lugar e recebem a honra de Deus e a honra que vem do próximo também. Então aqui em Provérbios 25, nós lemos no versículo 1 que também estes são provérbios de Salomão, os quais transcreveram os homens de Ezequias, rei de Judá. Nesse versículo 1, nós já entendemos que o livro de Provérbios, ele foi uma reunião de textos. Então aqui, no capítulo 25, nós começamos um novo pedaço do livro de Provérbios. Como assim pedaço? Nós podemos dividir o livro de Provérbios em 3 partes. Do capítulo 1 até o capítulo 9, você percebe, quando você lê no conjunto, que todos os capítulos do 1 ao 9 falam sobre sabedoria. Se você abrir o capítulo 1, 2, 3, 4 até o 9, sempre o texto fala: você tem que buscar a sabedoria. Você tem que buscar a sabedoria na vida conjugal, capítulo 5. Você tem que buscar a sabedoria com todos os seus pilares, capítulo 9. Você tem que amar a sabedoria, porque a sabedoria anda com a retidão, com a verdade, com a sinceridade, com o discernimento, com a prudência, com o entendimento, com a inteligência, com os conselhos, com a prudência. Isso é o capítulo 8. O capítulo 7 fala também de você tem que fugir da mulher adúltera, da relação de prostituição para você não morrer na sua vida, na vida sentimental. O capítulo 4, você tem que buscar sempre a sabedoria, porque você vai ficar cada dia mais brilhante como o sol, que vai subindo até resplandecer ao meio-dia. Então todos os capítulos do 1 ao 9 falam sobre sabedoria.
Aí o segundo pedaço de Provérbios vai do capítulo 10 até o capítulo 24, que nós terminamos ontem. E o capítulo 10 até o capítulo 24, você tem vários conselhos gerais, recomendações em geral para todos. E aqui, no capítulo 25 até o capítulo 31, nesses últimos dias que nós vamos ler esses capítulos aqui, esse último pedaço é chamado de os provérbios dos reis, porque esses provérbios, eles são recomendações que foram dadas para os reis. Então, hoje, nós vamos começar com esse pedaço, é o último pedaço de Provérbios, que fala assim no versículo 1: Também estes são provérbios de Salomão, os quais transcreveram os homens de Ezequias, rei de Judá. Ezequias foi um rei de Judá que viveu muitos anos depois do rei Salomão. Então ele achou esses provérbios provavelmente nos arquivos, assim como hoje nós temos o Palácio da Alvorada aqui no Brasil, que guarda todos os documentos que são dos presidentes e eles ficam todos anotados em atas, e os presidentes do futuro podem acessar esses documentos e ver o que os presidentes anteriores fizeram. Assim também em Israel, os reis tinham acesso aos documentos dos reis anteriores. Então aqui dá de entender que os homens do rei Ezequias encontraram esses provérbios e eles colocaram aqui junto com o livro de Provérbios. É isso que o versículo 1 está nos esclarecendo. Agora vem o versículo 2. Agora estamos lendo esses provérbios que são para os reis. Os versículos 2 e 3 nos dizem assim: A glória de Deus é encobrir o negócio, mas a glória dos reis é tudo investigar. Versículo 3: Para a altura dos céus e para a profundeza da terra e para o coração dos reis não há investigação alguma. O que esse texto nos mostra? Que Deus, ele tem a sua glória, a sua grandeza, a sua majestade, o seu poder. E a glória de Deus é encobrir o negócio. Deus, quando ele criou os céus e a terra, no livro de Gênesis, no capítulo 1, nós lemos que ele entregou tudo para o ser humano. Ele disse: Dominai sobre as aves dos céus, sobre os peixes do mar, sobre os animais da terra e sobre tudo o que foi criado. Isso está escrito em Gênesis, no capítulo 1, no versículo 28. Deus entregou o domínio da terra para o ser humano. E junto com o domínio da terra, Deus entregou os seus mistérios. Nós percebemos que os homens, ao longo do tempo, pelo uso da inteligência, do estudo da ciência, têm descoberto a energia elétrica, têm descoberto como criar uma lâmpada, têm descoberto como usar o granito e como trabalhar na pedra para poder criar móveis. Tem trabalhado na madeira para poder fabricar móveis, mesas, cadeiras. Tem trabalhado a lã que vem da ovelha, do carneiro, vem trabalhando técnicas de plantação, e o homem vai descobrindo as coisas, mas Deus, ele deixou as coisas encobertas. Ele entregou o domínio da terra para o ser humano e deixou muitos mistérios para que os seres humanos descobrissem. E quanto mais o ser humano vai descobrindo que pode usar a luz do sol e transformar em energia para transmitir calor, descobre que pode usar o vento como forma de produção de energia, ele pode usar a força da água para produzir energia, ele pode usar as estações da chuva, criando ferramentas para armazenamento de água, criar métodos de filtro, de filtragem da água para que possa ser consumida. Todas essas coisas vão sendo descobertas pelos seres humanos. Também o ser humano inventou o avião, inventou o barco, a motor. Todas essas coisas são a glória dos homens. E os homens, os reis, eles investem os recursos do seu país para que os pesquisadores descubram as coisas. Houve uma época das grandes navegações ali no século XV, no século XVI, em que o rei da Espanha investiu dinheiro para que o Cristóvão Colombo fizesse uma expedição para descobrir um caminho para as Índias, porque eles queriam
acessar as Índias e o mar Mediterrâneo na época estava fechado. E ele investiu dinheiro e Cristóvão Colombo descobriu a América. Depois, os portugueses investiram em expedições que permitiram que o Pedro Álvares Cabral descobrisse o Brasil em 1500 ali no século 1522. Então nós vemos que os reis, eles querem investigar as coisas e descobrir, mas a glória de Deus é encobrir o negócio. O que isso significa? Deus entregou o domínio de tudo para o ser humano e quantas coisas mais o ser humano vai descobrindo, mais ele vai vendo que a glória de Deus é muito grande. Ainda hoje, em pleno 2025, os seres humanos estão descobrindo muitos e muitos mistérios da natureza. Sempre os seres humanos estão descobrindo novos tipos de espécies de animais, novas plantas, novas propriedades das plantas, novas formas de usar as plantas e o alimento como medicamento. E quanto mais o ser humano vai descobrindo, tudo isso foi Deus que criou. Então, quanto mais coisas o ser humano descobre, mais nós percebemos a glória de Deus, a grandeza de Deus. E então Deus, ele manifesta a glória dele escondendo o negócio, deixando na natureza como um pai que esconde presentes e fala para os filhos: descubram aonde estão escondidos. E aquele filho que descobre, ele recebe a glória, ele descobriu aquele presente e ele recebe para ele. Então a glória dos reis é tudo investigar. Os reis, eles investigam e descobrem as coisas, e quando eles descobrem, podem perceber quanto Deus é grande. O versículo 3 fala assim, que o coração dos reis você não consegue medir, ele sempre está investigando as coisas. Por isso que ele fala assim, lendo aqui na tela o versículo 3, para a altura dos céus e para a profundeza da terra e para o coração dos reis não há investigação alguma. A altura dos céus é algo muito vasto. Descer das profundezas da terra também é algo muito vasto. É muita coisa para se descobrir. Assim também, descobrir o que se passa no coração dos reis, não há investigação para isso. Os reis estão sempre pensando em coisas novas, diferentes, não tem como você descobrir o que se passa no coração dos reis, a não ser que Deus traga a revelação. No livro de Daniel, no capítulo 2, nós lemos que Nabucodonosor teve um sonho e ele tinha uma intenção de saber a interpretação do sonho. E ele revelou que ele queria que alguém trouxesse a informação do sonho que ele teve e desse a interpretação. E a Bíblia conta no capítulo 2 de Daniel que Deus trouxe a revelação para Daniel. Deus mostrou o sonho para Nabucodonosor e a interpretação. Então, quando Deus quer mostrar o que está no coração dos reis, o próprio Deus sabe o que vai no coração dos reis. Mas tirando Deus, que revela o profundo, o oculto e o escondido, nós não temos como descobrir o que se passa no coração de um rei. Agora o versículo 4 e o 5. Tira da prata as escórias, e sairá vaso para o fundidor. 5. Tira o ímpio da presença do rei, e o seu trono se firmará na justiça. Lendo esses dois versículos em conjunto, nós vemos que o 4 fala: se você tira a escória da prata, você encontra a prata pura, e você consegue preparar um bom vaso. Se você tira no versículo 5, se você tira o ímpio, aquele que faz o mal, da presença do rei, então o trono dele fica firme na justiça. Em outras palavras, o versículo 4 e o versículo 5 em conjunto nos ensinam que, para tudo que nós vamos fazer, nós precisamos separar o que não presta, colocar de lado. Muitas vezes nós queremos trabalhar em um negócio, mas nós permitimos uma parcela de preguiça, uma parcela de isso aqui não está 100%, mas dá para fazer assim, com 70% de esforço, pegando um material que nem tem tanta qualidade para baratear o custo do nosso produto. E fazendo essas coisas pequenas, que nós vamos tirando a qualidade, nós vamos comprometendo o nosso trabalho.
Mas quando nós nos dedicamos a tirar as escórias, tirar tudo que é mal, tirar as pessoas que são ruins, que praticam a maldade, que não são honestas do nosso negócio como nossos sócios, tirar os colaboradores que são preguiçosos ou dar mais treinamento, incentivando eles a fazerem aquilo que precisa ser feito, então nós teremos vaso, nós teremos o trono, o sucesso firmado na justiça. Para tudo que você for fazer, realize a avaliação do que você tem usado, quem são as pessoas com quem você tem se associado. Tire as pessoas que praticam a maldade e o seu trono, ou seja, a sua vida, vai se firmar na justiça. Tem pessoas que querem largar o cigarro, largar a bebida, largar a pornografia, largar a prostituição, mas elas continuam andando com pessoas que praticam esses atos. A pessoa não consegue, porque as más influências, elas afetam a nossa vida. Então, não é uma questão de largar o amigo da infância, de largar o parente, mas é uma questão de guardar a própria vida. Se a pessoa não quer mudar de vida, então ela não pode andar com você. Assim como você não pode deixar a sujeira da prata, a sujeira do ouro ficar ali, porque senão você compromete o seu trabalho. Versículos 6 e 7. Não te glories na presença do rei, nem te ponhas no lugar dos grandes. 7. Porque melhor é que te digam, sobe para aqui, do que seres humilhado diante do príncipe a quem já os teus olhos viram. Quando você chegar num evento, numa festa, numa reunião, procure sentar-se de uma forma moderada. Nem sente no final, porque podem pensar que você não está interessado, nem sente na ponta, logo entre os primeiros bancos, porque pode ser que a pessoa que convocou aquela reunião, aquela festa, aquele evento, tenha alguém que é mais íntimo que você. E aí a pessoa vai dizer para você: olha, chegou aquele meu amigo, chegou aquele meu parente que é muito chegado meu. Você pode sentar um pouco mais, pode sentar aqui no banco mais atrás? Então, o versículo 6 e 7 fala sobre posicionamento. Muitas pessoas não sabem se posicionar. Aproveitando que estamos falando de posicionamento, tem pessoas que se posicionam muito mal, porque elas olham para elas mesmas como se elas fossem, como se elas não merecessem participar daquela reunião, participar da empresa, como se elas não merecessem também conseguir uma promoção. Como tem sido o seu coração? Você tem não merecimento com você? Porque o não merecimento, ele é uma dificuldade que atrapalha o seu desenvolvimento, o seu crescimento. Deus, ele fala assim: eu criei todos, a minha imagem e a minha semelhança. Então você tem uma parcela da glória de Deus com você. E muitas vezes você fica sempre vivendo com o resto que as pessoas dão, aguardando e dizendo assim: ah, então tá bom. É necessário que você peça a Deus que lhe dê sabedoria para que você entenda que você também é filho de Deus e você também merece o melhor. Se você se coloca numa postura de não merecimento, muitas pessoas vão explorar o seu trabalho, explorar o seu tempo, explorar o seu esforço, a sua dedicação. E muitas vezes Deus dá uma ideia para você e você compartilha com o teu superior e esse teu superior leva para a diretoria da empresa, recebe os méritos e não fala nada, que foi você que ajudou, que foi você que colaborou. E você tem que dizer: eu quero que você tem que reivindicar esse reconhecimento. Foi você que teve a ideia e você merece receber por aquilo que você realizou. Não é uma questão de, ah, mas eu não estou sendo orgulhoso com isso? Não está. O orgulhoso é aquele que humilha o próximo, pisa nos outros e se apropria das ideias dos outros. Se você efetivamente ajudou, você tem o direito de receber por aquilo que você mereceu. Versículo, mas, 6 e 7. Posicione-se de uma forma moderada quando estiver em um evento, porque pode ser que a pessoa traga alguém, que alguém que chegue depois,
que ele diga, peça para você dar lugar para aquela pessoa. Versículo 8. Não te apresses a litigar, para depois, ao fim, não saberes o que hás de fazer, podendo-te confundir o teu próximo. 9. Pleiteia a tua causa com o teu próximo mesmo, e não descubras o segredo de outro. 10. Para que não te desonre o que o ouvir, não se apartando de ti a infâmia. Esses 3 versículos nos falam para resolver os litígios, os problemas, os conflitos entre as pessoas envolvidas. Se você tem um problema de contrato que não foi pago, alguma demanda, procure conversar e fazer um acordo. E se você sabe de algum segredo de alguém, essa é a parte do versículo final, a parte final do versículo 9 e do versículo 10, não fique contando o segredo para os outros. Quem escuta você contando o segredo para ele, para ela, vai olhar para você e vai dizer: que pessoa sem caráter. A pessoa contou para ela, contou para ele, e ele vem aqui e conta para mim. Então eu não posso confiar nessa pessoa. Você vai ficar com uma marca de infâmia. Você vai ficar com má fama de ser uma pessoa que não pode e que não se pode depositar confiança. Então, os versículos 8, 9 e 10. O 8, com a primeira parte do 9, é: resolva os seus problemas preferencialmente entre você e a pessoa que descumpriu o contrato ou que desonrou alguma questão. Só por último, você deve procurar o poder judiciário. As pessoas no Brasil têm o hábito de contrário. Tudo vai para a justiça. Nada consegue ser resolvido entre as pessoas. E aí, o juiz muitas vezes dá uma decisão que é pior do que aquela que você conseguiria se você resolvesse conversar com a pessoa, né? E agora, se você tem muito o direito e a pessoa não quer dar o braço a torcer porque você tem o direito e ela não quer te pagar o direito, aí você deve sim ir para a justiça. Mas se você pode abrir mão de uma pequena parte do seu direito, você vai ganhar em tempo. As causas na justiça levam muitos anos para serem resolvidas. Aí você perde porque aquele seu dinheiro ele fica envolvido em muitos e muitos anos e você ganha angústia, ansiedade, preocupação. Você não sabe se o juiz que vai decidir a causa vai ser justo. Você tem que orar muito para que a causa caia numa vara da justiça que seja em que o juiz que está lá seja muito correto. Por isso, é necessário pensar antes de entrar com o processo. Processos de divórcio, que o marido e a esposa ficam brigando, entrando em várias discussões, eles poderiam resolver os problemas de uma maneira mais simples, pensando no filho. Então pense nessas questões. Não descubra. Aí a segunda parte do versículo 9 com o versículo 10 fala: não descubras o segredo de outro, para que não te desonre o que ouvir, não se apartando de ti a infâmia. Você não tem que contar o segredo de ninguém para ninguém. Boca fechada é a melhor forma de você mostrar que é uma pessoa confiável, que as pessoas podem contar com você. Agora o versículo 11 com 12. Como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. 12. Como pendentes de ouro e gargantilhas de ouro fino, assim é o sábio, repreensor para o ouvido ouvinte. Então esses 2 versículos falam que é muito bom você dizer a palavra correta, no tempo certo. Quando você está passando por um tempo de conflito com alguém, naquele tempo de conflito você já tem que ir dizendo as palavras corretas, apontando onde estão os erros que precisam ser corrigidos, com amor, com paciência, mas dizendo naquele tempo, para que a pessoa consiga relacionar que ela está sendo corrigida com aquelas palavras porque ela fez coisas erradas naquele tempo. A palavra dita no seu tempo é como uma maçã de ouro em salvas de prata. É uma forma, é uma comparação de dizer que é muito bom quando a palavra é falada no tempo correto. Muitas vezes você deixa as pessoas falarem coisas ruins para você e você não se posiciona. Você precisa se posicionar e dizer: ei,
Você está falando coisas ruins para mim que não são verdadeiras. Isso não é verdade. Você tem que se defender e dizer: não é certo isso. E dizer o que é certo, para não perder o tempo de falar as coisas. Quando você está em questões de no relacionamento conjugal, tem coisas que você tem que falar naquele tempo, mas tem coisas que você precisa esperar um tempo. Quando você está nervoso, quando você está nervosa, você tem que dar um tempo e dizer, e os dois têm que ter essa cautela de perceber como que está o seu estado de espírito. Se os dois resolverem ficar nervosos ao mesmo tempo, um tem que levantar a mão e dizer: nós estamos nervosos. Vamos falar sobre isso amanhã, quando estivermos mais calmos, para poder resolver a situação. Aí nós vamos falar a palavra certa, no tempo certo, com o temperamento certo. E aí o versículo 12 fala: como pendentes de ouro e gargantilhas de ouro fino, ou seja, como um enfeite é o sábio repreensor para o ouvido ouvinte. Então, assim como o pendente de ouro combina com a gargantilha de ouro fino, o ouvido que escuta a repreensão combina com o sábio que repreende ele. Combina que o sábio esteja falando para uma pessoa que quer aprender e combina a pessoa que quer aprender em receber uma pessoa sábia falando para ela. Agora, um sábio querendo corrigir um tolo é algo que não combina, não dá certo. Lá em Provérbios, no capítulo 9, fala que quando você corrige o tolo, ele vai ficar seu inimigo, ele vai ficar com raiva de você. Não combina o sábio querer corrigir o ouvido que é do rebelde, daquele que não quer ouvir. Mas o sábio que repreende o ouvido que é ouvinte, aquele que é sábio em ouvir, aí sim ocorre uma boa combinação, como pendentes de ouro, como gargantilhas de ouro fino. Agora o versículo 13 e o 14. Como frieza de neve no tempo da cega, assim é o mensageiro fiel para com os que o enviam, porque alegra a alma dos seus senhores. 14. Como nuvens e ventos que não trazem chuva, assim é o homem que se gaba falsamente de dádivas. Esses dois versículos estão falando que é muito bom quando você negocia com uma pessoa que é fiel. Quando você negocia com uma pessoa que é fiel, você consegue felicidade. Então, o 13, por exemplo, ele fala que quando você tem um mensageiro que é fiel, ele vai entregar o recado correto e vai entregar a mensagem para a pessoa que é o destinatário. E você vai ficar alegre. Por isso ele faz uma comparação no 13. Fala como frieza de neve no tempo da cega. No tempo da colheita, normalmente existe um calor. Então ele está dizendo assim: como frieza de neve no tempo da cega, assim é o mensageiro fiel para com os que o enviam, porque alegra a alma dos seus senhores. Ele está dizendo: assim como no tempo da colheita, que está muito quente, quando vem um friozinho, quando vem um vento, quando vem um alívio e quando vem uma frieza de neve, quando vem, traz frescor no meio daquele calor. A pessoa se sente bem com isso. Assim também é o mensageiro fiel com quem envia ele. Ele vai ficar, os seus senhores, os que o enviaram, vão ficar alegres. Agora, aquele como nuvens e ventos que não trazem chuva, assim é o homem que se gaba falsamente de dádivas. Por outro lado, aquela pessoa que fica contando vantagem, mas ela não tem aqueles resultados, é a mesma coisa que vento e nuvem, que não traz chuva. Em outras palavras, veja com quem você se relaciona. Se você está se relacionando com pessoas que cumprem a sua palavra, ou se você está falando com pessoas que se gabam, mas de maneira falsa. É aquele colaborador que fala na empresa assim: ah, eu sei fazer isso muito bem, eu tenho essa capacidade, e não tem. A pessoa está se gabando falsamente de dádivas. Está dizendo assim: eu tenho essa habilidade. Dádivas significa presentes, aquilo que ela recebeu. Mas pode significar aqui a pessoa que se gaba de habilidades, conhecimentos, de coisas que não tem. Então, é uma ilusão você confiar em pessoas que mentem, que falam que podem ajudar e não podem. Elas são como nuvens e ventos que não trazem chuva.
Se você percebe que a pessoa falou uma vez e não fez, falou outra vez e não fez, falou terceira vez e não fez, você já sabe, ela é uma pessoa que não honra, não cumpre o que ela fala. Agora, a pessoa que muitas vezes faz, que é o mensageiro fiel, ela não fala. Você dá a tarefa, ela vai, executa e fala, está aqui. Versículo 15. Pela longanimidade se persuade o príncipe. Longanimidade significa paciência. É longo ânimo. Então, pelo longo ânimo, ou seja, ter longo ânimo significa ter resistência, ter paciência. Pela paciência se persuade o príncipe. Se você persuadir, é convencer. Então, se você quer convencer o chefe a te dar um aumento, você, pela paciência, né, você vai conversando, você consegue o que você quer. E a língua branda quebranta os ossos. E se você fala de maneira branda, de maneira suave, quebranta os ossos significa que você entra no íntimo da pessoa. Os ossos são a nossa estrutura mais interna. Ele está dizendo, é pela paciência que você consegue conquistar o coração do príncipe, daquele que é o teu superior, daquele que é o teu patrão, daquele que é o teu pastor, quando você quer colocar um trabalho novo dentro da igreja, dentro da congregação. É pela paciência que você vai mostrando que você realmente tem razão naquilo que você quer. E a língua branda quebranta os ossos. Não basta só ter paciência, porque se um dia você grita, altera a sua voz, você perdeu todo o trabalho que foi feito anteriormente. Você tem que ter paciência, falar sempre, fala uma vez, fala outra vez, fala depois mais um pouco, sempre falando com a língua branda, sempre tendo a palavra certa, a palavra suave, que vai convencer a pessoa a caminhar naquilo que você busca. Versículo 16. E esse versículo 15, ele também se aplica para os relacionamentos entre marido e mulher, que muitas vezes no casamento, o marido, a esposa, altera a voz, entra para a gritaria e você não consegue convencer o marido ou a esposa, ou às vezes os filhos ou os pais, aquilo que você busca. Às vezes você tem razão, mas quando você fala de uma forma drástica, você perde a razão. Versículo 16: Achaste mel? Come o que te basta, para que porventura não te fartes dele e o venhas a vomitar. O versículo 16 fala sobre alimentação. Nós devemos comer o que é suficiente. Tem pessoas que ficam ansiosas, angustiadas e aflitas e descontam a sua ansiedade na comida. Começam a comer e comer e comer, ganham sobrepeso e trazem mais dificuldades para a saúde. Então, se você está ansioso, aflito por alguma situação da vida, vá para a oração. Feche a porta do seu quarto, siga a orientação de Mateus capítulo 6, que fala quando você entrar em oração, entre no seu quarto, feche a porta e ore em secreto, que o teu pai que te vê em secreto te recompensará em secreto. Não gaste a sua vida com base em alimentação. Você pode comer demais, pode vomitar, pode passar mal, pode ter várias complicações na sua saúde, porque você se entregou à alimentação. Muitas pessoas começam a comer muito doce, ficam com diabetes e depois não tem como voltar a ter uma saúde plena. Outras comem sal em excesso e também acabam aumentando a pressão do seu corpo, ficando com outras complicações na saúde. Cuide da sua saúde e se você achou um alimento que é muito agradável, coma só o suficiente, aquilo que basta. Não gaste a sua vida sendo uma pessoa que tem a comida como seu Deus. As pessoas não percebem, mas muitas vezes nós trocamos Deus da sua posição e honramos a comida. A comida passa a ser o nosso Deus. E é preciso ter essa atenção que só Deus é Deus para ser buscado nos momentos de angústia, aflição e tristeza. É Ele que nos dá alegria, é Ele que nos dá força, é Ele que é o nosso refúgio. O Salmo 46 fala: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Então, Ele que é o nosso refúgio, Ele que é o nosso socorro, Ele que é a nossa força. Versículo 17: Retira o pé da casa do teu próximo, para que se não enfade de ti, te aborreça. Tem aqueles vizinhos que ficam o tempo todo na casa do próximo.
Não faça isso. Às vezes o seu próximo está sendo educado, mas se você não sai da casa da pessoa, a pessoa pode se enfadar, se cansar, porque você está sempre ali na casa do seu próximo. Versículo 18: Martelo e espada e flecha aguda é o homem que levanta falso testemunho contra o seu próximo. Para que levantar o falso testemunho contra o próximo? Aquele que levanta falso testemunho contra o próximo age com injustiça. Inclusive, vamos pintar esse versículo aqui de roxo, porque quem está acompanhando essa série sabe que nós estamos colocando essas cores não à toa. Essas cores aqui, elas servem para separar o livro de Provérbios por temas. Nós estamos usando nesse mês a cor roxo para todos os versículos que falam da língua, do que nós falamos, das nossas palavras, de como usamos as nossas palavras. Então, esse versículo 18 é: martelo e espada e flecha aguda é o homem que levanta falso testemunho contra o seu próximo. 19. Como dente quebrado e pé deslocado, assim é a confiança no desleal no tempo da angústia. Se você está no tempo da angústia e você confia numa pessoa que é desonesta, que é desleal, o texto faz uma comparação. É como você ter um dente quebrado, é como você ter um pé deslocado. Você não pode contar com o desleal. E o desleal ainda vai trazer dores para você. O dente quebrado, o pé deslocado trazem dor para nós. Ele, além de trair a confiança, contar o seu segredo, ele ainda vai criar situações de desconforto para você. Então veja quem são as pessoas com quem você tem andado. Versículo 20. O que entoa canções junto ao coração aflito é como aquele que se despe num dia de frio e como vinagre sobre a salitre. Você sabe que tirar a roupa num dia de frio só faz você sofrer. Você vai sentir mais frio. Você colocar vinagre no salitre não tem utilidade nenhuma. Então, o versículo 20 está dizendo: o que entoa canções junto ao coração aflito é como uma pessoa que tira a roupa no frio. Você, quando canta para uma pessoa que está aflita, você aumenta o sofrimento dela. Ela vê que você está cantando, que você está feliz, e ela está lá sofrendo. Então aquilo agrava, torna mais duro o sofrimento para o aflito. O aflito precisa ser ouvido, ele precisa ser abraçado, ele precisa ser acalentado, ele precisa ouvir uma palavra certa. Às vezes a palavra certa é o silêncio e com o ouvido ativo, escuta ativa. A pessoa ver que você está ali ouvindo, emprestando a sua atenção para ela. Então, o versículo 20 fala sobre isso. O 21 e o 22 falam: se o que te aborrece tiver fome, dá-lhe pão para comer, e se tiver sede, dá-lhe água para beber. 22. Porque assim brasas lhe amontoará sobre a cabeça, e o Senhor te pagará. O que esses versículos dizem é: ame o seu inimigo. Se ele tiver fome, dê para ele de comer, se ele tiver sede, dê para ele beber, porque quando você faz isso, você vai amontoar brasas sobre a cabeça dele. O que são essas brasas? A ideia é que a cabeça da pessoa vai ficar queimando, vai ficar pegando fogo. Ela vai ficar pensando assim: como que essa pessoa está dando comida para mim e está dando água para eu beber se eu fiz um mal para ela? Aquilo vai provocar um fogo na cabeça da pessoa. Aquilo vai ficar queimando, que a pessoa vai se arrepender e ela vai poder consertar a vida dela. E o Senhor te pagará, porque o Senhor se agrada quando nós ganhamos pessoas para o reino dele. Quando nós fazemos isso, a pessoa fica com a cabeça em brasas e ela se arrepende. E ela pode até procurar você e dizer que viu em você a luz de Deus e você pode ganhar essa alma para o reino de Deus. O Senhor te pagará por você fazer o bem ao seu inimigo. Versículo 23. O vento norte afugenta a chuva e a língua fingida a face irada. O versículo 23 está aqui também falando
a respeito de como nós usamos a nossa boca. Vamos colocar esse versículo 23 aqui em roxo, então. Porque veja, o vento norte afugenta a chuva, e a língua fingida a face irada. Em outras palavras, você pode usar a língua dizendo para uma pessoa assim: não foi tão grave o que você fez, só para deixar para falar a verdade pura mesmo num outro momento. Então é quando você fala assim: não vamos falar sobre esse assunto agora. Você pode ficar em paz, você vai ter o perdão. Então, a língua fingida, o texto está dizendo, você fala uma coisa que atenua, diminui a gravidade num momento para que a face, o rosto da pessoa que está nervoso, que está irado, fique um pouco mais calmo, para depois você falar o que a pessoa realmente precisa fazer para mudar de vida. Então, não é usar a mentira, porque sabemos que a Bíblia condena a mentira. Você não vai mentir e dizer para a pessoa que não foi nada, está tudo bem, quando a pessoa fez alguma coisa errada. Mas você pode dizer, por exemplo, fique calmo, fique em paz. Fique em paz, né? Deus sabe todas as coisas, fique calmo nesse momento, fique calmo nesse momento. Vamos tomar um café, vamos dar uma volta. Você pode fazer isso, isso é uma língua fingida. Você está falando, desviando a atenção para fazer outra coisa, para que a pessoa se acalme, para que a ira, a raiva da pessoa tome calma, fique mais em paz naquele momento. E aí você fala a respeito da verdade. Olha, você fez errado isso. Por causa disso, disso e disso, depois que a face irada passou. Quando a pessoa está mais pronta para você falar realmente o que é. Então a língua fingida é: vamos tomar um café agora. É melhor você ir dormir, né? Porque já está tarde. É melhor você ir dormir, não vamos, né? Não vamos. E aí de repente a pessoa está irada, você fala: vai dormir, é melhor você descansar. Ou quer dar uma volta, eu vou com você. Ou vamos tomar um café, vamos fazer alguma coisa. É uma língua fingida, você está desviando do assunto que está fervendo para deixar isso para depois. Versículo 24. Melhor é morar num canto de umas águas furtadas do que com a mulher rixosa numa casa ampla. Esse versículo fala sobre pessoas rixosas que arrumam encrenca dentro de casa por tudo. Não seja uma pessoa assim. O texto bíblico fala que é melhor morar longe da casa, num lugar roubado, num canto roubado, do que com a pessoa que cria rixas. Esse conselho aqui, ele é repetido 2 vezes em Provérbios 19. Se nós formos aqui, ó, para Provérbios 19, nós vemos que o Provérbios 19, eu falei 19, mas não é o 19, é o Provérbios 21. Veja aqui, Provérbios 21, no versículo 9, fala aqui, ó: melhor é morar num canto de umas águas furtadas do que com a mulher rixosa numa casa ampla. Então lá, em Provérbios 25, versículo 24, ele repete esse versículo. Mas aqui em Provérbios 21, tem mais um versículo, que é o 19, que fala também: melhor é morar numa terra deserta do que com a mulher rixosa e iracunda. A pessoa que cria rixas e ainda é uma pessoa que vive irada. Então, Provérbios 21 repete isso 2 vezes. E aqui em Provérbios 25, no versículo 24, nós vemos que ele repete o versículo 9 de Provérbios 21. Melhor é morar num canto de umas águas furtadas do que com a mulher rixosa numa casa ampla. Aí o 25. Como água fria para uma alma cansada, assim são as boas novas de terra remota. Então, se você está com uma alma cansada, depois você recebe aquela água fria, você recebe alívio. Assim também são as boas novas na terra remota. Quando você recebe uma carta, um e-mail, uma fotografia, uma mensagem de um parente ou de um amigo que está morando em outra terra, em outro país, em outra cidade, e você recebe uma boa notícia, assim você fica aliviado, você fica em paz. É bom receber boas notícias. E
Por que esse versículo está aqui? Para dizer que é bom nós telefonarmos para os nossos parentes que estão longe. É bom entrarmos em contato e sempre conversar e trazer uma palavra de conselho, confiança, ver como a pessoa está. Porque quando nós mantemos o relacionamento com os nossos parentes que estão em terras distantes, nós temos a chance de ajudá-los. Quando você mantém o relacionamento, quando a pessoa está para fazer alguma coisa errada, você está ali sempre se relacionando com ela vai contar para você o que ela está fazendo, os projetos, e você pode estar ali sendo um instrumento de Deus, ajudando aquela pessoa. E você vai receber mais boas notícias do que você deixar o seu parente, deixar a pessoa lá longe e dizer assim: ah, tá tudo bem, ele tá lá, ela tá lá e ele vai aprender a se virar. Tem pais que fazem isso quando mandam os filhos estudar em uma faculdade em outra cidade. Tem filhos que eu já vi jovens chorando e dizendo: faz tempo que eu estou longe da minha casa e o meu pai e minha mãe não mandou nenhuma mensagem para mim. E muitas vezes eles acabam se envolvendo com relacionamentos errados, acaba tendo gravidez precoce, acaba tendo muitas madrugadas em que esses jovens ficam sozinhos e sentindo a saudade e não estão prontos, maduros para viverem longe de casa, sem a presença, a companhia do pai e da mãe. Então, aquela coisa de manter uma rotina, de telefonar, falar todos os dias, pelo menos ali no final da noite, ou no começo do dia, trazendo uma palavra amiga, permite que você mantenha um relacionamento com os seus filhos que estão estudando em uma outra cidade. Isso traz boas novas de terra remota. 26. Como fonte turva e manancial corrupto, assim é o justo que cai diante do ímpio. Eu coloquei em laranja esse versículo, mas deveria estar em verde, porque nós estamos usando a cor verde para falar da justiça. Nós estamos usando a cor laranja claro para falar de sabedoria, né? Então aqui, como fonte turva e manancial corrupto, assim é o justo que cai diante do ímpio. Aquele que anda sempre na justiça, fazendo a coisa correta e de repente cai, ele é como uma fonte turva. Ele perde a sua honra, ele perde aquela qualidade de você dizer, quando você pega uma fonte limpa, você fala: esse rio é limpo, esse manancial é limpo. Mas quando você vê que aquela fonte caiu sujeira, caiu óleo, e você vê que aquela água já não é mais pura, assim é o justo que cai diante do ímpio. As pessoas vão olhar para o justo e vão dizer: você já não é mais aquela pessoa honesta, verdadeira, correta, que fazia tudo certo. Você vai perder a honra da justiça se você deixar o ímpio te corromper. É muito importante escolher os amigos, se afastar dos que cometem o erro. Agora o versículo 27. Comer muito mel não é bom, assim a investigação da própria glória não é glória. Então ele está dizendo duas coisas: comer demais é ruim. Às vezes a comida está muito boa e a pessoa quer comer e comer e comer. Mas nós não fomos feitos para comer em excesso. O alimento serve para nos dar energia, para cumprir os propósitos. E o propósito final não é viver comendo. Tem pessoas que têm a comida como seu Deus. Comer muito mel não é bom. E da mesma forma, a investigação da própria glória não é glória. É a pessoa ficar olhando para os seus feitos, para as suas realizações. Não é bom. Quando você ficar investigando a própria glória e ficar: olha só, em tal ano eu fiz isso, em tal ano eu fiz aquilo. Nós devemos honrar a Deus, a glória de Deus. Nós temos na Bíblia dois exemplos de pessoas que usaram a própria glória para uma coisa ruim e elas receberam o castigo de Deus. Em Daniel, no capítulo 4, nós vemos que o rei Nabucodonosor subiu no alto do palácio, olhou para a Babilônia e o texto diz assim, que ele olhou e disse: olha só essa cidade, fui eu que construí tudo isso. E a Bíblia fala que quando ele estava pensando nisso e falando isso, desceu do céu um espírito de loucura que tomou conta dele e levou ele para o meio do jardim do palácio. E ele ficou ali durante 7 anos, como se fosse um animal. Ele ficou ali
A Bíblia conta que desceu a chuva, desceu tudo sobre a vida dele. Depois de um tempo, ele voltou a ser uma pessoa normal, ele voltou ao juízo e ele olhou e disse: Agora eu sei que Deus é Deus, só Ele é digno de toda a glória. E nós temos uma outra passagem que está em Atos dos Apóstolos, no capítulo 12, que fala que o rei Herodes subiu na tribuna e começou a dar glória a ele próprio. E ele não deu glória a Deus. E a Bíblia diz que um vírus o atacou e o comeu internamente. E ele morreu ali. Então nós temos dois exemplos na Bíblia de homens que ficaram na sua própria glória, dizendo assim: eu sou o rei aqui, eu sou o que tudo pode, e eles foram abatidos por Deus. O único que é digno de toda a glória é o Senhor. E o versículo 28, como a cidade derribada que não tem muros, assim é o homem que não pode conter o seu espírito. Então, a falta de domínio próprio é falta de sabedoria. Aquele que não domina a si mesmo tem falta de sabedoria. Então, aqui, explicando a leitura que nós fizemos hoje, nós deixamos alguns textos em branco e pintamos os textos de laranja claro que falam sobre sabedoria. O capítulo 25 de Provérbios, a maioria dos versículos traz palavras de sabedoria. Então nós fizemos um trabalho diferente aqui. Nós deixamos intercalado. Deixamos algumas partes em branco e outras em laranja, mas tudo isso que está em branco aqui, na verdade, deveria ser tudo pintado de laranja claro, porque são todos conselhos de sabedoria. Mas quando eu deixo uma parte branca e outra parte em laranja claro, eu consigo destacar e fazer o estudo de uma forma mais didática, né? Eu consigo falar de cada trecho de maneira organizada, que nem aqui, os versículos 2 e 3, eles guardam uma relação. O 4 e o 5 guardam uma relação. O 6 e o 7, depois aqui o 8, 9 e o 10, eles dão uma ideia. E foi isso. E aqui na parte final, nós fizemos aqui, né? Pintamos a forma como uma pessoa usa a língua, versículo 18, usando para falso testemunho, que é o roxo que nós estamos usando. O versículo 23 também, como a pessoa usa a língua, deve usar a língua de forma branda. E depois aqui, no versículo 26, o verde, que é a cor que nós estamos usando para falar a respeito da justiça. Deus abençoe a sua vida. Talvez tenha passado aqui algum versículo que poderia ter sido usado uma outra cor, mas o que importa é nós guardarmos as recomendações de Deus. Provérbios é um livro que nos traz isso. O gosto de Deus para a nossa vida é melhor do que fazermos as nossas vontades, os nossos gostos. Às vezes o nosso gosto, a nossa vontade é gritar com alguém, xingar aquele que nos mentiu, aquele que nos enganou. Mas quando nós somos sábios e dominamos sobre aquilo que nós falamos, nós conseguimos resolver o problema de uma forma mais calma, de uma forma mais tranquila, como nós lemos aqui. Aqui, por exemplo, no versículo 11 e 12, o 11 fala assim: como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. Então nós poderíamos ter pintado aqui esse versículo 11 na cor roxa, porque é sobre o que a língua fala, mas só que nós pintamos de laranja claro porque nós destacamos a ideia de que quando você fala a palavra correta no tempo certo, você consegue resolver o problema de maneira tranquila. Então é uma sabedoria você usar a palavra certa no tempo certo. Por isso que eu não pintei de roxo aqui. É aqui um versículo que poderia ser pintado de roxo, que é o que a língua fala, como também de laranja claro, porque existe uma sabedoria aqui. Então, vou até deixar aqui de roxo, o 11 e o 12. Eu acho que tem mais sentido o 11 e o 12. É a forma como você fala. Se você fala a palavra certa no tempo certo, você falou a palavra como maçã de ouro e salva de prata. E como pendente de ouro e gargantilha de ouro fino, assim é o sábio repreensor. Para o ouvido ouvinte, o sábio repreensor, ele está usando a boca, né, com palavras de repreensão para corrigir o ouvido que está ouvindo.
Então veja que é melhor deixar isso aqui em roxo porque é sobre a forma como nós usamos a nossa palavra. Mas é assim, o estudo da palavra, ele é assim. Você vai lendo, vai meditando, vai criando uma forma, uma estratégia para que você realmente guarde os ensinamentos, para que na hora da vida, você consiga recordar a palavra facilmente e consiga aplicar na sua vida diária e escapar da cilada de confiar nas suas próprias emoções, nas suas próprias vontades, no seu próprio desejo, no seu próprio gosto. Porque quando nós escolhemos o gosto de Deus para a nossa vida, o gosto de Deus é melhor. Então essa é a palavra de hoje. Deus abençoe a sua vida. Fique na graça e na paz do Senhor Jesus.